Olá, meus amores do sexto. No vídeo de hoje vamos fazer a nossa correção da última lista, tá bom? E nessa lista, nossa primeira questão fala o seguinte: o responsável pelos livros de uma biblioteca municipal separou 78 livros para doar a uma escola. Sabe-se que estes livros serão embalados em caixas para transferência de tal forma que em cada caixa, em cada uma, contenha a mesma quantidade de livros, ou seja, tem esses 78 livros, vai ser dividido em caixas e a regra que a questão dá, tem que ser uma divisão exata, ou seja, a mesma quantidade de livro tem que estar em todas as caixas, tem que ser uma divisão exata. Aí ele fala: um número possível de caixas a ser utilizadas para a transferência dos livros é... Então, qual seria esse número possível de caixas? Ele disse que ele não falou um número exato. Ele disse que só tem 78 livros que precisam ser divididos igualmente entre essas caixas. Então, para a gente saber, como ele falou igualmente, tem que ser uma divisão exata. E as alternativas que ele dá é 4, B, 6, C, 8, D, 9 e E, 10. Então, se a gente for analisar, para mim saber quantas caixas eu vou utilizar, vai ser aquela que a divisão será o quê? Exata. Aí eu peguei, 78 dividido por 4 dá 19,5. Não é exato, tá? Quando dá um número decimal. A conta não deu exata. Quando dá exato, o resto é igual ao quê? A zero. Então, quando a gente pega aqui, 6... Na alternativa B, 78 dividido por 6, a gente vê que dá exatamente o quê? 13 livros. Quando a gente analisa todas as divisões, 78 por 8, 9,7. 78 dividido por 9, 8,6. 78 dividido por 10, 7,8. Então, se a gente analisar, a única alternativa que deu uma conta exata foi a alternativa B, 6. Ou seja, ele vai pegar esses 78 livros, vai dividir em 6 caixas e em cada caixa vai quanto? Exatamente 13 livros. Então, primeira questão, a alternativa correta é a alternativa B. Segunda fala o seguinte: para que cada ponto da superfície da Terra pudesse ser localizado no mapa, foi criado um sistema de linhas imaginárias chamadas Sistema de Coordenadas Geográficas. O mapa foi ampliado de forma a facilitar a observação de pontos específicos em uma malha quadriculada, conforme mostra a figura a seguir, tá? Então, a figura que ele se refere é exatamente essa. Aí aqui, ele vai dar a malha quadriculada. Nós temos o sistema de coordenadas, Aqui representa X, aqui representa nosso Y. E ele vai dar 3 pontos em específico, que é A, B e o ponto C. Aí aqui na legenda ele fala, o ponto A se refere ao hospital. O ponto B, supermercado, e o ponto C refere quem? A farmácia. Então, vamos colocar aqui, porque a questão ela pede o seguinte, as localizações do hospital, do supermercado e da farmácia. Então, ele quer saber quais são as coordenadas. Então, vamos fazer aqui, do hospital. O hospital, a gente sempre começa aqui, pela abscissa, o X, pela reta X, tá? A coordenada, depois a ordenada. Começa primeiro com esse númerozinho aqui na horizontal, que representa o X, e depois a gente começa aqui com a vertical, que representa o Y, tá bom? Então aqui começa ela tá marcando aonde aqui, no 2, então você coloca aqui, o ponto de A é 2, e no Y ela tá para quem? Para 7. Então, o ponto de A, é 2, hospital. Primeiro hospital é 2 e 7. 2x e 7y. Então, fica 2 e 7. B, que é o supermercado. Ele começa aqui, aonde? X. No 7. E o Y dele tá para onde? Para o 4. Então, fica 7 e 4. Hospital, 7 e 4.
E por último, farmácia, que é C, tá aqui indicando o X, ó, tá indicando quem? 4 e o Y, 1. Então aqui fica 4 e 1. Esse é o par, 4 e 1. Então aqui, hospital, supermercado e farmácia. Então a gente localizou os pontos dele. Agora a gente vai ver qual alternativa corresponde aqui à nossa resolução. 2 e 7, 2 e 7, 7 e 4, 7 e 4, o supermercado. E por último a farmácia, 4 e 1, 4 e 1. Então, segunda questão, a alternativa correta é a alternativa D. Para o hospital, o ponto será 2 e 7, né? O par ordenado. Para o supermercado, 7 e 4. E para a farmácia, 4 e 1. Vamos lá. Vamos para a nossa terceira questão. Terceira questão fala o seguinte. Museus em alta. O primeiro semestre de 2019 tem recordes de público pelo Brasil. Então aqui tem um gráfico que mostra a quantidade de visitantes por ano nos museus. Então, um ano em 7 meses. Esse é o título do nosso gráfico aqui, do que ele está querendo passar para a gente. Então nós temos aqui, ó, 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, 18 e nós temos aqui os primeiros 7 meses de 2019. Aqui, ó, indica exatamente qual foi a quantidade exata de visitantes. Exemplo, 2012 nós temos 556.354 visitantes ou pessoas que visitaram os museus, né? Durante o ano de 2012 e aqui vai indicar de cada ano, ok? Então a pergunta fala o seguinte: a leitura do gráfico permite inferir que o público de visitantes em 2014 foi maior do que o número de visitantes em 2013. Então a gente vai analisar. Em 2014 foi maior do que 2013? Se a gente for analisar aqui os numerozinhos, aqui tem 343 e aqui tem 332. Então 2014 não foi maior. Ele foi o quê? Menor. Então alternativa A, não está certa, porque ela disse que 2014 foi maior e na verdade ela foi o que? A gente analisando o nosso gráfico, ela foi um pouquinho menor, então não é a alternativa A. Alternativa C, vamos lá. Em 2019, nos 7 primeiros meses, foi menor que meio milhão. Então ele fala aqui, ó, em 2019, né, nos 7 primeiros meses, foi menor que 1 milhão. Se a gente analisar, nós temos aqui, ó, 533 mil. Então, assim, ele diz que foi menor que meio milhão. Meio milhão é exatamente 500 mil. Então, em 2019, teria que ser menor que 500 mil. Mas aqui tem 533, ou seja, é maior. Então, a alternativa C também não é. No ano de 2017, ultrapassou a quantidade de 460 mil. Então, vamos ver se 2017 passou 460, não, nós temos 454 mil. Então, não passou de 460 mil. Então, também não está correta. A alternativa é, no ano de 2018 foi maior que todos os outros anos. Aí a gente vai ver aqui. 2018 foi maior que todos os outros anos? Não. Nós temos aqui, ó, 2012 e 2019, que foi bem maior do que ele, do que 2018. Então, foi maior do que todos os outros? Não. Então, a gente viu que A, C, D e E não estão corretas. A alternativa B, ela fala assim, ó, em 2016, superou o ano de 2015 em 93.532 visitantes. Então, em 2016, superou o ano de 2015 com esse valor aqui. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente vai subtrair, ó, 2016, o valor de 2016, menos esse valorzinho aqui em cima, ó, de 2015, a subtração
desses dois valores. Quando a gente faz essa subtração, a gente percebe que dá exatamente 93.532 visitantes. Então, na terceira questão, a alternativa correta é a alternativa B. Em 2016, superou o ano de 2015 em 93.532 visitantes, tá? Alternativa B é a alternativa correta. Quarta questão. Observe o gráfico e responda. Então, aqui temos mais outra questão de gráfico, que a gente vai interpretar o que aqui ele está, né? Um gráfico, tem aqui o título, a quantidade de pessoas que visitaram o Parque do Ibirapuera. Então, aqui também a gente vai analisar de acordo com que as perguntas vão aparecer. Tipo, a gente vai ver e vai estudar o que a pergunta está querendo de nós. Então, aqui ela fala o seguinte, na alternativa A, a gente vai interpretar de acordo com ela. Em qual dia da semana houve a maior quantidade de visitantes? Então, ela quer que eu vá lá no gráfico e analise qual foi o dia que teve a maior quantidade de visitantes. Então, eu venho aqui no gráfico e eu vou olhar que segunda-feira foram quantas pessoas? 446. Terça-feira, 732 pessoas. Quarta, 655. Quinta, 491. E sexta-feira foi 804 pessoas. Desses números aqui, todos que eu acabei de falar, qual é o maior? O maior é 804, ou seja, foi na sexta-feira, ele quer saber qual foi o dia. Então, na sexta-feira, teve a maior quantidade de visitantes. Então, você coloca lá, ó, em qual dia da semana houve a maior quantidade de visitantes? Sexta-feira. Alternativa B, ele fala, em qual dia da semana houve menos visitantes? Então, na A ele queria saber a maior quantidade. Agora aqui na B ele quer saber a menor quantidade. Então, a gente vai lá no gráfico e analisa quais desses números aqui é o menor. A gente analisa cada um, até mesmo, gente, pela posição, tá? A gente vê aqui, ó, as colunas. Então, a gente vê quem é a menor aqui, ó. A gente pode analisar também pelo gráfico, então a gente já vê que a menor vai ser essa, segunda-feira, 446 pessoas. Então, alternativa B, segunda-feira, com 446 pessoas. Quantas pessoas ao todo visitaram o Parque do Ibirapuera nos 5 dias? Então, para mim saber quantas pessoas visitaram todo, eu vou somar a quantidade de segunda, mais a quantidade de terça, mais a de quarta, de quinta e a de sexta, durante os 5 dias. Vou somar para me saber o que? O todo. Ao todo, quantos visitantes foram ao parque. Então, eu peguei aqui 446 da segunda, mais 732, ó, são esses valores que eu peguei, tá? Mais 655, mais 491, mais 804. Quando a gente soma todos esses valores, qual é o valor que vamos encontrar ao todo? 3.128 visitantes. Ou seja, nessa semana aqui, ó, de segunda a sexta-feira, ao todo, durante os 5 dias, foram 3.128 visitantes, ok? Então, a nossa correção termina por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Essa questão de gráficos são questões bem especiais, ao meu ver, tá? Que vai mexer com a nossa interpretação, vai mexer com o nosso raciocínio de ir lá no gráfico e ver o que a questão está querendo da gente, né? O que ela exige de nós dentro da interpretação. E eu espero que vocês tenham entendido, tá, meus amores? Qualquer dúvida, vocês sinalizam lá no grupo pra gente que nós vamos estar atendendo, tá bom? Até o nosso próximo vídeo e um beijo pra vocês.